Oi, viajante da vida! Chegamos a mais um episódio dos nossos Curtas Espíritas. E não é que ontem, assistindo a um desses telejornais, e esses dias que nós estamos, eles estão bem misturados, né? Vivemos as alegrias das conquistas olímpicas e, por outro lado, tantas notícias tristes, tantas notícias complicadas. E aí eu vi o jornalista, o repórter que trazia a informação, falando assim, tá chegando o meu momento de ser vacinado, a gente não vê a hora de voltar ao normal. Aí sabe aquela deu uma pancadinha aqui nas nossas caraminholas assim, mas gente, já ouvi dizer algumas vezes, a gente não pode voltar ao normal. Foi esse normal de antes que gerou essa confusão toda que nós estamos vivendo aqui. Foi esse desrespeito todo com o ambiente de antes, com esse retardo no progresso moral e intelectual que gerou a confusão que nós estamos vivendo aqui. A gente não pode voltar ao normal. A gente precisa voltar melhor do que antes desse momento confuso começar. E por quê? Porque a lei é de progresso. A lei divina estabelece que nós temos que progredir. Lá no capítulo 8 da terceira parte do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai tratar bem disso. E é interessante porque assim, por que a gente tem que voltar melhor do que era no normal de antes? Porque nós temos que voltar mais educados, nós temos que voltar respeitando mais os direitos dos outros, nós temos que voltar respeitando mais o ambiente em que nós vivemos. Nós vamos sim ter hábitos de higiene. Gente, olha só, apesar de toda a tristeza, de toda a dor causada por esta pandemia, e ela é uma dor muito real e ninguém vai desprezar isso e achar que foi Deus que quis assim. Não, nós é que não soubemos viver as leis divinas. E aí veio esse abalo. Veio esse abalo como consequência das nossas imperfeições. Corrigidas essas imperfeições, a gente não terá mais necessidade desses abalos. Feito o progresso, a gente não tem mais necessidade desses abalos. E é exatamente aí que o codificador vai perguntar. Lá na questão 783, ele pergunta para os benfeitores espirituais, olha que termos interessantes. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Porque a gente vem, observando uma conquista atrás da outra. Se você observar ali, no início da década de 90, a gente não tinha internet, hoje a gente tem internet de alta velocidade. Então, os progressos lentos. Mas tem momentos em que o progresso intelectual retarda o nosso crescimento. Faz confusão. Faz que as criaturas se diferenciem, se achem privilegiadas e tudo mais. E aí os espíritos respondem a Allan Kardec, não é bem sempre lento não, olha só. Há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. O desejo que a gente tem muitas vezes de progredir, de crescer, de ter mais conforto, faz a gente progredir, é verdade. Mas, às vezes, isso não é suficiente, porque a gente, às vezes, quer só o conforto para nós. Não quer o bem-estar para os outros. Então, olha o que vão dizer os amigos espirituais. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Exatamente o momento que nós estamos vivendo. Só que agora não é um povo de um país. É a coletividade terrena inteira que está à prova, que está em xeque, que está revendo seus valores. E se nós não formos inteligentes o bastante para rever os nossos valores e voltarmos melhor, e voltarmos ao velho normal, o nosso novo normal não pode ser como era o velho normal. Nós temos que voltar melhores. Nós temos que usar esse momento de reclusão dentro de casa, de perdas materiais, de perdas afetivas. Não é a desencarnação, não é uma perda, é um distanciamento temporário. Mas a perda afetiva, ela existe, ela é uma dor real. Tem que ser entendida assim como uma dor real. Então, se nós não aproveitarmos isso, nós vamos acabar tendo que passar por isso de novo, até aprendermos. E aí Kardec faz um comentário a essa questão 783 que é precioso. Olha só, o homem não pode manter-se perpetuamente na ignorância, porque deve atingir o objetivo que a providência lhe assinalou, e ele se esclarece pela força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco, dormitam durante séculos e depois irrompem subitamente, fazendo desabar o carcomido edifício do passado que deixou de se harmonizar com as necessidades novas e as novas aspirações. É interessante, Kardec fala disso, porque enquanto eu estava relendo isso aqui para preparar o estudo, veio à minha mente o século XIX. Na época da codificação, ainda existia escravidão no mundo. Poucos países, é verdade, mas ainda existia. E o Brasil era um deles que ainda tinha escravidão. E aí essas ideias de contrárias à escravidão, elas foram se infiltrando na sociedade, se infiltrando, como ele diz ali, dormitando por um tempo, até que elas eclodiram. Elas se fizeram mais fortes. Então as ideias novas, não há como
obstaculizar as ideias novas, impor barreiras a elas. É como tentar barrar uma enxurrada. É como tentar fazer a água de um rio parar colocando uma tabuinha nela, ali atravessada. Não vai funcionar. A água vai passar por cima. A água vai crescer, 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 subir, acaba arrastando a gente junto. Que é exatamente o que a gente aprende quando nos tornamos retardatários, quando nós tornamos obstáculos ao progresso. Olha que interessante. O homem geralmente não percebe nessas comoções senão a desordem e a confusão momentânea que ferem os seus interesses materiais. Não é. A gente diz assim, ai que pandemia terrível, ai que prova horrorosa, ai que tristeza esse momento do desemprego generalizado, das dores. Mas gente, isso é esse momento. O que é que nós vamos fazer dele? Como nós vamos sair dele? Será que nós temos que nos unir mais para poder ajudar mais uns aos outros e os mais fracos agora serem fortalecidos para que lá na frente, quando nós estivermos numa situação menos favorecida, eles poderem também retribuir e ajudar? Porque isso é uma necessidade da sociedade crescer coletivamente, crescer como um todo. E aí os espíritos, e Kardec ainda vai comentar, olha só, aquele que eleva o pensamento acima da sua própria personalidade, admira os desígnios da providência, que do mal faz sair o bem. É a tempestade, é o furacão, que saneia a atmosfera depois de a ter agitado com violência. Então é essa a questão. Aquele que se eleva desse ramerrão comum aqui, de ficar olhando a Terra do ponto de vista material. Aqui nesse momento, quando a gente está sentindo a dor na pele, da Covid que pegou, ou da desencarnação de um ente querido, ou do emprego que perdeu, ou da dificuldade de trabalhar, a gente reclama, ai Deus, não está sendo bom, ai que momento horroroso. Mas a pergunta a ser feita é o seguinte, por que isso ainda está acontecendo? Será que não está faltando mais solidariedade? Será que não está faltando mais amor? Será que não está faltando mais respeito? De novo, será que não está faltando mais higiene, higienizar mais as mãos, higienizar mais os nossos corpos? De vez em quando nós somos tão relaxados com a higiene interna do corpo físico, para que ele tenha saúde para poder continuar vivendo. Então, essa é uma questão importante. Mas tem sempre aquelas criaturas que dizem, mas isso é impossível, tem um monte de gente retrógrada, você não vê a história, quantos retrocessos? Estava lá aquele Império Romano Draconiano, depois vieram as guerras do século XX, depois vieram as ditaduras, e a gente agora vive ameaças de novas ditaduras. Tem sempre alguém impondo obstáculos ao progresso. Mas quantos deles estão aí até hoje, hein? Vocês já repararam? Cadê esses antigos ditadores? Onde é que eles foram? Provavelmente estão renascendo nas comunidades que eles sufocaram. Cadê os antigos retrógrados, aquelas criaturas conservadoras que não admitiam progresso, aquelas criaturas que eram agarradas demais, eu sou cristão e Cristo proíbe isso, Cristo proíbe... Jesus não proibiu nada, Jesus acolheu as prostitutas, Jesus acolheu os cobradores de impostos, impulsionava o progresso de todo mundo, impulsionava o crescimento moral e material de todo mundo. E aí Allan Kardec fica realmente assim, será que é possível? E olha que nós estávamos no século XIX quando Kardec perguntou isso. Claro que era um século também chacoalhado por guerras ali na Europa, né? Kardec tinha experienciado até alguns momentos desses ali, principalmente entre França e Alemanha, vinha tendo umas rusgas, umas coisas muito complicadas. E aí Kardec pergunta, mas pode aparecer um indivíduo? Pensa bem, né, gente? Quanto estrago um ditador desse não faz? Quanto estrago, quanto retardo uma ditadura não faz? Por isso que a gente tem que estar sempre atento, para que as liberdades sejam mantidas, para que o equilíbrio da sociedade, para que o bem-estar da sociedade seja coletivizado e não individualizado para atender um grupo, para favorecer um determinado conjunto. E aí é interessante a gente pensar, na questão 781, Kardec pergunta aos benfeitores espirituais o seguinte, é permitido ao homem deter a marcha do progresso? E os espíritos respondem, não, mas pode entravá-la algumas vezes. Quer dizer, ele pode ali resistir um pouquinho, não vai agora não, não vai agora não. E quantas oportunidades nós perdemos por causa desse conservadorismo absurdo? Ou então por causa desses retardadores do progresso? Por isso nosso planeta ainda é de provas e expiações. Gente, Jesus veio há mais de 2000 anos inaugurar a transição planetária para a regeneração. E a gente não se regenerou até hoje. Por causa desses retardatários, por causa dessas lideranças, muitas vezes, que em vez de impulsionar para frente, de fazer caminhar para frente as suas coletividades, elas prendem elas lá atrás, elas ficam resistindo para que elas não avancem. E aí é importante a gente estar atento a isso. E aí o codificador insiste, ele faz a questão 781. Que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e fazer que a humanidade retrograde? Aqui Kardec foi até pior, né? Algumas criaturas que tentam fazer voltar. Nós não estamos vivendo um momento como esse?
Nós já passamos um momento de tanto florescimento da cultura, de tanto florescimento das relações sociais, não estão fechando a cabeça outra vez? Em vários países, inclusive no nosso aqui, retrocessos graves nas relações sociais, na visão de família, aquela visão mais conservadora de família que já está ultrapassada. Hoje as famílias são aqueles que realmente cuidam e amam os seres que ali vivem. E não tem a ver muito com relacionamento ou com gênero, tem a ver com afetividade. E aí os espíritos respondem para Allan Kardec sobre essas pessoas que tentam entravar o progresso. Pobres seres, que Deus castigará, serão arrastados pela torrente que procuram deter. Então os conservadores de hoje se preparem, vocês acabarão vendo o progresso chegar e vocês é que vão ficar para trás. E aqueles que quiserem ficar agarrados ali, não, família é só essa, é só desse jeito, a sociedade cristã tem que ser desse jeito, a economia tem que ser só desse jeito. Mas vocês vão ser ultrapassados pelo progresso. É isso que vai acontecer. E é isso que nós temos que estar atentos. E aí Kardec faz um último comentário primoroso, que nos faz alertar e volta ao título desse vídeo. Não podemos voltar ao normal. Nós temos que voltar melhores. Olha só. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, ninguém tem o poder de opor-se a ele. É uma força viva, que as más leis podem retardar, mas não sufocar. Quando essas leis se tornam incompatíveis com o progresso, são aniquiladas, juntamente com os que se esforçam por mantê-las. E assim será, até que o homem tenha posto suas leis em conformidade com a justiça divina, que quer o bem para todos, e não a imposição de leis feitas pelo forte em detrimento do fraco. Quando lia isso, de novo, eu só pensei assim, cadê os barões do café que tinham tantos escravos? Onde é que eles estão? Cadê aquelas fazendas gigantes que escravizavam tantas pessoas, que eram cruéis com essas pessoas? Desapareceram. Leis erradas, leis que retardam o progresso, práticas, não apenas leis, mas comportamentos que retardam o progresso serão sufocados pelo progresso, serão avassalados por ele, levados de roldão, e a gente acaba tendo que progredir. Se não nesse planeta, num outro planeta de provas e expiações, onde a gente vai estar mais adequado, e aí vai depender da gente escolher onde quer ficar. Pensa bem, gente. Vamos pensar agora. Estou num momento difícil, está um momento complicado. O que eu posso fazer para melhorar? Como eu faço para voltar melhor à minha vida normal? Que o normal de novo, o novo normal, seja muito melhor do que aquele velho normal que causou todas essas dores que nós estamos vivendo. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Eu gostei muito de fazer. Eu gostei muito de pensar sobre isso. Porque ele nasceu de uma frase de um jornalista. E a gente percebe que dentro da doutrina espírita, ali ó, Livro dos Espíritos, a gente tem as informações necessárias para poder fazer as reflexões para o nosso dia a dia, para atingir agora, para atuar agora. O que nós estamos fazendo para que o novo normal seja melhor do que aquele velho normal causador dessa confusão que nós estamos vivendo. Se você gostou do vídeo, se inscreva aí no nosso canal, acione o sininho para receber as notificações, deixa um like agora que o vídeo já terminou, eu espero que você tenha gostado. Mas deixa um like, se não gostou, pode deixar um dislike aí, mas comenta lá embaixo, diz para mim o que você acha, sugira um outro tema. Um tema que a gente possa buscar sempre um respaldo na codificação, na doutrina espírita. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo!